eu não tenho nada a esconder, Léo. Eu decidi expor coisas tão difíceis de falar justamente para ajudar quem ainda está no fundo do poço como eu estava. Eu vejo isso como uma missão, sabe? Graças a Deus eu tive uma segunda chance e eu procuro todos os dias aproveitar ela da melhor maneira possível nesses últimos 5 anos. E primeiro eu quero te pedir perdão publicamente, porque eu era um ser humano detestável e por muitas vezes eu briguei com você antes de me converter, te acusei de ser mentiroso e, na verdade, quem era mentirosa era eu, porque você trabalha de verdade, você é um jornalista que busca informação e é difícil um artista esconder alguma coisa de você. Então, eu te peço perdão por isso, porque eu realmente era um ser humano, assim, detestável. Então, perdão 1000 vezes. Que isso, você não tem que pedir perdão por nada, Andressa, por favor. Vamos lá, eu queria primeiro falar, porque muita gente, durante muito tempo não, acho que no início da sua conversão, e quando você apareceu com essa imagem que a gente vê hoje, uma imagem completamente diferente daquela Andressa Urach de antigamente, muita gente questionou, duvidou da sua conversão, achou que se tratava de uma jogada de marketing. Afinal, você sentiu isso? Você sentiu que as pessoas acharam que a sua conversão foi uma jogada de marketing, Andressa? É normal, né, Léo? Sabe por quê? Antes de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor Jesus, eu também falava. E eu entendo perfeitamente essas pessoas. Porque eu dizia assim, ó, ai, aprontou, agora se esconde atrás da Bíblia, sabe? Então, isso que as pessoas falam, eu falava porque eu não conhecia Deus. No fundo, eu tinha mágoa de Deus, Léo, porque eu fui abusada sexualmente na infância. Aí eu pensava assim, onde é que estava Deus que me deixou ser abusada? Então eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio no meu coração, sabe? Eu tinha sede de vingança. E dizer que Deus é o meu braço que levanta todo dia para trabalhar, entende? Então dentro de mim existia um turbilhão de emoções a ponto de explodir, como uma panela de pressão. Então, é normal que as pessoas não acreditem quando ela tem um passado de muita dor, de muito sofrimento, né? Ou, de repente, ela estudou demais e ela vai muito pela ciência, né? Porque estudos, porque fulano, ciclano, beltrano falou que veio de uma explosão, A entende? lógica, vai pela lógica. E A Deus não tem lógica. lógica, né? E cheguei lá e o meu primeiro programa mesmo foi R$ 1.000. Então, imagina, eu trabalhava o mês inteiro para ganhar R$ 1.000. E aí eu fui pro programa e o cliente era um cliente lindo, novo, sabe? Então, parecia aos meus olhos, parecia uma grande oportunidade de mudar de vida, né? E aí eu foquei. E eu disse assim, eu vou trabalhar de segunda a segunda. Então, assim, lá eu trabalhei muito. Eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia. E de segunda a segunda. O que você já se submeteu de extrema violência, não às vezes física, mas moral, num momento em que você se prostituía? Olha, Léo, é até horrível de falar, mas quando você entra para o masoquismo, que foi o que eu entrei para o masoquismo, sadomasoquismo, que você aceita agredir, ser agredida, a coisa mais nojenta na época e que mais pagava é você se submeter a urinar e defecar no cliente ou vice-versa, sabe? Isso é horrível, é nojento, mas é a realidade de muitas pessoas. De você ter que, por exemplo, botar a sua mão dentro da parte íntima desse homem, sabe? Então, coisas assim que depois a tua cabeça, ela pira, sabe? Porque na hora que tá o dinheiro, tu começa assim, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro. Só que depois tu te sente suja. E eu lembro assim que eu ia para debaixo do chuveiro e eu passava álcool e a sujeira ela estava dentro de mim. E aquilo não saía mais da minha cabeça. Então eram coisas que eu me submetia porque eu perdi totalmente o amor próprio, os valores, os princípios. Eu já não tinha mais barreiras, entende? Eu só pensava no dinheiro. E quando eu descobri que ser famosa eu iria ganhar mais na prostituição, porque daí eu saía do bordel, né, que eu trabalhava, e iria para a prostituição de luxo, que era um outro patamar.
porque eu via famosas fazendo show de striptease nessa casa noturna. E elas ganhavam muito bem. Eu dizia assim, não, mas eu trabalho aqui, ganho menos, eu quero ser famosa que nem ela. Então eu vi uma oportunidade de começar a entrar para a fama para ganhar mais. Então, quer dizer, a fama, o fato de aparecer na televisão, aumentava consideravelmente o cachê, né? No caso, o michê, né? Aumentava. Isso. Você apareceu pela primeira vez como dançarina do Latino, foi isso? Isso. Logo no meu começo mesmo, eu comecei como musa do meu clube aqui no Internacional. Ah, tá. No Isso. nível regional, né? Regionalmente. Isso. Aí depois teve aquele concurso de paniquete sagrada, daí eu consegui Sim. um destaque. Aí teve uma gravação de um comercial de refrigerante aqui no Rio Grande do Sul. Foi onde eu conheci o Latino. E aí eu pedi oportunidade para ele. Eu disse, por favor, deixa eu dançar. Aí ele disse, não, ok, tudo bem. Só que na época eu fui sincera, eu disse, olha, eu trabalho como garota. E ele disse, olha, não tem como, no Rio de Janeiro todo mundo vai saber. E eu disse, tudo bem, eu tenho um dinheiro guardado, me dá a oportunidade de trabalhar, que eu vou trabalhar direitinho, eu vou para os shows e eu prometo não te envergonhar. Aí ele disse, tá bom, fechado, eu vou te dar essa oportunidade, mas você não pode trabalhar de garota de programa, porque o Rio de Janeiro é muito pequeno e todo mundo vai saber. E eu disse, tudo bem, e é verdade, né, Léo? Tu não tem como tu não saber. Não tem como tu não saber. E aí, nesse período, eu tinha dinheiro guardado e comecei a fazer show, viajar, tudo. E eu agradeço a ele por essa oportunidade, até recente, eu falei para ele, eu era tão terrível, Léo, tão terrível assim que, olha, eu me envergonho tanto, porque eu fiz cada coisa assim que eu me arrependo tanto. E eu disse, olha, Latino, eu disse muito O que, obrigada. por exemplo? De ser vulgar, de ser, sabe, de me submeter a me expor da maneira que eu acabava me expondo. Porque assim, me tornei bailarina do Latino. Então tudo que eu fiz acaba refletindo na pessoa, sabe? E ele é uma pessoa querida, sabe? Um ser humano do bem. E me deu uma oportunidade de trabalho. E eu disse, olha, Latino, muito obrigada. Até recente mandei mensagem para ele, te agradeço, porque assim, graças a você, eu consegui começar a entrar, né, a ser conhecida, então sou grata a isso. E aí depois, só que daí fazer show não é fácil, é cansativo, pega a estrada, e eu não, e, né, e o que eu ganhava na prostituição era muito dinheiro. Então, eu tive que abrir mão do trabalho. Eu conversei com ele na época, eu disse, olha lá, muito obrigada, oportunidade. Só que nesse período eu já consegui ser capa de revista. Logo nas primeiras semanas que aconteceu de entrar de Latinete, veio o convite da Sexy. Então, eu botei nua. Aí eu disse, pronto, era o que eu precisava para aumentar meu cachê na prostituição, né? Toda semana eu criava algo para ser notícia. Né? Que é o que eu vejo hoje muitas famosas fazendo. Na minha época, eu digo eu que dei esse boom, né? Na época, ainda as pessoas eram bem conservadoras, era difícil se expor da maneira que eu acabava me expondo, né, Léo? Então, assim, é como se eu desse o pontapé para essa vulgaridade exposta, entende? Porque isso é vulgar, isso é chulo, isso é vergonhoso, eu me arrependo. De verdade, eu tenho nojo da velha Andressa. Você se envergonha daquela Andressa? Ou é bom lembrar para fazer? Lembrar o seguinte, olha, não é essa que eu quero para minha vida. Não, ou você gostaria de apagar tudo? O passado é lugar de referência, mas não de permanência. Ficou para trás, aprendi, errei, não posso mudar, me arrependo muito. Se eu pudesse mudar, eu mudava, mas eu não posso. Então, eu não posso me culpar, né? Porque a culpa, ela vem. Então, eu precisei me perdoar, Léo. Eu precisei me perdoar, autorresponsabilidade, dizer assim, ó, eu errei, fiz errado, sou culpada, tá, ok, legal, né? Me arrependo, sim, porque é uma vergonha. Meu filho tem 15 anos, é um homem, e agora tem que ver aquela mãe que foi uma vergonha na rede social. Mas ele tem uma mãe que ele tem muito orgulho hoje em dia, né? Graças a Deus. Hoje, graças a Deus, porque mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes falam muito mais alto. Hoje, não existe ninguém que me prenda, mas eu tenho um temor tão grande, imaginário, é como se fosse uma cerquinha imaginária que dizia, ó, cuidado,
não vai, entende? Que não existia antes, antes tudo podia. Eu buscava a morte, eu bebia para esquecer, eu preenchia o meu vazio com coisas e pessoas. Eu bebia todos os dias, eu cheirava cocaína todos os dias, entende? Para buscar a felicidade. E hoje eu sou feliz, Léo. E hoje eu não preciso de cocaína, eu não preciso de prostituição, eu não preciso do dinheiro que eu tinha. Meu Deus, eu fiz tudo isso de errado. Eu não mereço, eu não sou digna de Deus. E, Léo, eu não tinha aceitado Jesus em vida, que seria o meu advogado, porque Jesus veio salvar os pecadores, das quais eu sou a pior. Entende? Eu sou a pior, Léo. Eu não sou digna de Deus. Naquele momento, eu não era digna dele, sabe? E ele teve misericórdia de mim, sabe? Eu fui um lixo, eu fui podre, sabe? Eu fui um ser humano nojento, que eu não merecia. Eu não merecia uma segunda chance, sabe? E eu disse, Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. Eu vou falar que o Senhor é vivo. Eu vou falar para todo mundo que o Senhor é vivo. E eu lembro que eu senti aquele perdão dentro de mim, assim, e eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei, eu respirei. E aí depois eu vi vários espíritos ruins. Eu vi espíritos que pareciam pessoas, mas era muito ruim. E, Léo, eu vi o espírito da morte. Ele veio pegar a minha alma. E eu agradeço a Deus por ver isso, porque isso não deixa eu retornar nunca para o que eu era. Léo, se eu tivesse morrido aquele dia, a minha alma estaria no inferno agora, tão viva quanto eu estou falando com você. Eu vi o espírito da morte, ele veio pegar a minha alma do meu corpo. E ele só não me levou, Léo, porque a minha mãe estava orando do lado da minha cama. Uma oração salva uma pessoa. Eu passei por mais de 22 cirurgias de emergência para retirar esse produto do meu corpo. Eu gemi demais. Então eu paguei pelo que eu fiz. Quanto você cobrava por noite? Nesse último momento, já depois da fazenda, depois da fazenda, o seu cachê para se prostituir aumentou? Sem ser famosa, de 400 a 3 mil era o cachê. Depois de famosa, de 5 até 30 mil reais eu cheguei a ganhar por um programa. E eu cheguei a ganhar 80 mil reais só para fingir namorar um rapaz, para que ele ficasse famoso, para um sertanejo ficar em evidência. Porque como eu estava em notícia toda semana, eu fiz um namoro fake. Né? Na época, ele assumiu, ele falou que era verdade, porque na verdade a culpa não era nem dele, a culpa era do pai dele que me contratou. Ele nem sabia, coitadinho. Um menino querido, assim. E o pai dele pagou 80 mil reais para que ele fosse meu namorado, me comprasse Sem anel. relação sexual. Sem relação sexual nenhuma. Hã? Não tinha relação sexual entre você e ele? Não. Era fake, era um namoro fake para a imprensa acreditar que a gente namorava. Então eu entrei na fazenda namorando ele. Aí então, depois da fazenda, você voltou a se prostituir? Sim, voltei a me prostituir, porque a minha profissão era prostituição, né? Tá, mas olha só, mas depois da fazenda, depois da fazenda você estava muito em evidência. Você saiu da fazenda muito famosa, você sabe disso. Quanto era o Michê? Quanto era o cachê para se prostituir nessa época? No mínimo 7 mil reais depois de repetir, né? Por exemplo, assim, de primeira era 15 mil. Aí se ficasse de novo comigo, eu dava um desconto de 7 mil. Mas assim, era no mínimo, assim, no auge mesmo, 15 mil reais a média. Mas eu cheguei a cobrar 30. Então, teve um momento assim que eu fiquei fixa de alguns clientes e eu dizia, olha, para sim ser fixa é 30 mil mês. Menos de 30 mil eu não sou fixa de ninguém. Então, aí na época, você até descobriu um namoro meu de um bicheiro no Rio, lembra? E eu fiz escondido dele um show numa casa noturna, tadinho. Eu era terrível. E eu fiz escondido e ele passou vergonha porque ele tinha me apresentado como namorada dele. E aí a foto vazou e você queria publicar a foto. Nossa, essa parte eu não lembro. É bem... Não lembra? Essa parte da foto, não. A Fabiola publicou, daí a Fabiola falou na imprensa, porque o namorado dela, que era bicheiro na época, né, não tá querendo deixar e tal.
Então, para você ter ideia, eu já estava envolvida com o crime. Eu cheguei a namorar chefe de facção. Para você ter ideia, Léo. Como é que é? Eu namorei chefe de facção. De facção. No Rio? De São Paulo. Olha só. No novo livro eu até falei sobre isso. No antigo eu não falei porque ele ainda era vivo, né? E eu não queria expor ele dessa maneira porque ele era uma pessoa muito, muito querida. Para mim, ele sempre foi uma pessoa boa. Só que quando eu fui para Santa Catarina, eu namorava ele. E eu fui sem falar. Mas como é que você conheceu o chefe da facção? Numa festa em São Paulo. E aí... Porque assim, eu namorava na época com ladrão de carga. Olha só. Ladrão de carga? Ladrão de carga, casado. Então é bicheiro, ladrão de carga e chefe de facção. Sim, era morte certa, morte ou cadeia. Ou eu tava morta de overdose, porque eu tive 3 overdoses, ou eu tava presa. Porque, imagina, eles eram procurados, né? Então, eu comecei a namorar esse ladrão de carga que era casado. A mulher dele descobriu e começou a me ameaçar de morte. Aí, ele me deixou, porque ele ficou com medo da mulher dele. Aí, eu sofri um monte. Aí, eu tava numa balada e esse que era maior do que o outro, que era esse chefe de facção, ele já queria ficar comigo há um tempão, só que na época eu namorava esse ladrão de carga. Então, eu tinha medo deles me matarem, né? Imagina ficar com 2 bandidos ao mesmo tempo, não dava, né? Maluca. Uma vez eu saí de um baile funk e ele tinha uma granada e uma pistola dentro do carro. Aí um policial parou a gente. Se aquele policial prende a gente, imagina eu com aquela granada dentro do carro, com ele procurado pela polícia. Ele era chefe de facção. Sabe quanto tempo de cadeia ele pegou? 65 anos. Porque ele era procurado. Imagina, acabava com a minha vida. Sabe? Só que eu não tinha mais limites, Léo. Eu buscava a morte, eu cheirava todo dia, eu ia pra balada todo dia. O que você fez com aqueles bens que você adquiriu naquela época, antes da sua conversão? Eu doei tudo. Eu não tenho absolutamente nada que veio. Não porque aquilo me acusava. Esse dinheiro era como se fosse sujo para mim. E eu doei para algumas pessoas, doei para... E a gente não precisa expor, né, Léo? Eu acho que quando a gente faz bem, a gente não deve expor. Eu só estou falando porque você está me perguntando, entende? Mas, assim, a minha consciência tá limpa. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu duvido da conversão dela, que não sei o quê. Léo, eu entendo essas pessoas, porque só quem tem um encontro verdadeiro com Deus consegue me entender e entender que Jesus tem o poder de mudar de dentro para fora. E é o tempo que vai convencer, porque é o Espírito de Deus que convence, não é a gente. Não é eu que vou te convencer, o pastor, a igreja. É o Espírito de Deus que vai te convencer. O trabalho é dele. Deixa eu perguntar uma coisa. A questão da Fazenda. Só voltando rapidamente à Fazenda. Você falou que você pediu perdão a várias pessoas que você ofendeu, que você magoou, que você distratou. Alguém da Fazenda, você procurou alguém daquele reality show ou aquilo era tudo fake? Eu quero saber daquelas pessoas que foram publicamente agredidas por você ali. Léo, eu pedi perdão para... Olha, acho que todas, assim, teve poucas. Algumas eu consegui pela rede social, né? A Bárbara Evans, tadinha, eu humilhei muito ela. Até peço perdão para ela aqui, se ela estiver assistindo. Perdão para todos eles, porque eu era realmente uma vergonha. E ali, Léo, eu tava pirando, eu precisava... Tava o quê? Tava sem droga. Lógico, eu fiquei 90 dias dentro de um reality show. Quem é dependente químico sabe, entendeu? Poxa, eu cheirava de manhã, de tarde e de noite. E ali eu vou para um reality show que eu não posso usar droga? Eu pirei. Quando podia beber, a gente escondia as bebidas. Eu escondia as bebidas, eu com a Iane, né? E aí eu escondia as bebidas para poder beber mais que os outros. O nível do alcoolismo do ser humano, entendeu? De pensar assim, eu preciso esconder a bebida porque eu preciso beber, vai acabar, A impressão que eu tenho é que você queria qualquer coisa para te tirar da realidade, sabe? Te tirar daquele momento, tirar os pés do chão, sabe? É isso, né? Na verdade, eu queria ser feliz. Eu buscava a felicidade. Brasil! Mostra a sua cara, Brasil!
Brasil, mostra a sua cara! Quero ver quem encara! A gente fica a mil! Brasil! Eu denegria a imagem da mulher. Eu denegria com as minhas atitudes, com o meu vocabulário, com o meu comportamento. Eu estava levando milhares de almas para o inferno, entende? Então Deus sabia que da mesma maneira que eu teria coragem de fazer aquelas loucuras, eu teria coragem de falar do nome dele e sofrer o sacrifício. Porque, Léo, hoje eu sou mais julgada, mais apedrejada do que antes. Antes, Léo, as pessoas me aplaudiam. As pessoas, ai, maravilhosa. Porque eu era barraqueira, né? Que vulgar. Ah, você fala tudo o que você pensa. Agora você quer ser santa. Léo, eu só quero ser uma pessoa melhor. Eu só não quero fazer mal para as pessoas. Eu só quero cuidar do meu filho. Eu só quero trabalhar direitinho. Porque, Léo, aquela Andressa morreu. Se não for para ajudar as pessoas, eu não vou. Eu amo, Léo, hoje, fazer trabalho dentro dos presídios. Sabe por quê? É mais fácil, Léo, Deus salvar um bandido que matou, que picou, do que um religioso que está dentro de uma igreja julgando os outros. Deus salva o pecador. Jesus veio para quem é pecador, quem diz, olha, meu Deus, eu sou pecador, eu sou um lixo mesmo. Me perdoa, me dá uma nova vida, me ajuda. E aí ele faz, e aí ele salva, e aí ele perdoa. Jesus veio para nós, Léo, para nós pecadores, não para os religiosos, para aqueles que se acham superiores às pessoas por causa de uma religião que coloca um fardo sobre as pessoas. Jesus não é um fardo. O fardo de Jesus é leve. Ele tirou o peso, ele tirou o vício. Ele me libertou. Hoje eu sou livre. Eu sou livre, Léo. Eu tenho paz. Hoje eu ajudo as pessoas porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Ele está dentro. Ele encaixou aqui. Jesus entrou em mim. E hoje o que eu falo vem dele, não é meu. Então, você falou que está há 3 anos solteira, sozinha. Esse período você está sem sexo, Andressa? Sim, sim. E não pretendo ter. Eu acredito assim, ó. Léo, quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, os demônios que estão nela entram para dentro de você. Então, toda aquela energia ruim, aqueles espíritos de tudo, o que tiver, vai entrar em você. Entende? Porque existe o campo espiritual. Uhum. Então, quando Deus nos orienta a casar com uma pessoa, ele está livrando a gente de uma doença, entende? Ele está livrando a gente de problemas. E eu não quero problema. Então, quando eu tiver que me relacionar com alguém, tem que ser depois do casamento, com uma pessoa da minha fé. E quem realmente tem um encontro com Jesus, que teme a Deus de verdade, me entende. E a sua relação hoje com o dinheiro? Como é que é? Como vem os seus proventos? Como é a sua renda hoje? Hoje eu trabalho na Record, eu tenho um quadro chamado Eu Sobrevivi aqui no Rio Grande do Sul, porque assim, eu tinha algumas aplicações antes e aí eu, no período que, porque assim, em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, acabou meu contrato lá. E aí eu disse, agora, né? Eu tinha umas aplicações, mas essas aplicações não me rendiam o suficiente para manter o padrão de vida que eu tinha lá. Então eu tive que perder para ganhar. Na época, outra emissora me convidou para voltar para a TV, só que eu não conseguiria mais ser aquela Andressa de antes, entende? Então eu não iria responder às expectativas daquela emissora. Então eu preferi voltar para o Sul. Aí eu voltei para o Sul, graças a Deus aqui eu tenho minha família, eu tenho minha mãe, né? Então eu tenho um suporte, eu tenho uma casa própria. Então aqui o custo de vida é bem menos. Então eu consigo viver com menos, né? E aí, Léo, mas você vendeu 400 mil exemplares do livro, né? Na verdade, Léo, vendeu 1 milhão. 1 milhão? Mas 1 milhão deixa uma pessoa rica, não deixa? Deixa. Mas eu doei. Eu doei mais de 1,5 milhão de reais. Andressa Urach, tá Andressa Urach do passado. Tá no meu de renda. Não, tá tipo assim, eu tenho como provar, não é tipo besteira que você tá falando. Tá tudo declarado. Você doou para onde? Você doou para quem? Eu doei, não importa para quem eu doei, mas eu doei. Então... Andressa Urach do passado jamais... Jamais. Então, assim, ó, hoje, o único trabalho que eu tenho é o que eu ganho da Record,
E algumas da rede social, às vezes eu faço alguns trabalhos, tipo, no Instagram, divulgo uma roupa, alguma coisa assim. São várias ações voluntárias formando esse seu novo trabalho. Me fala sobre esse trabalho, por favor. Então, assim, se chama Noite Virou Dia. Eu não sou cantora, mas para ganhar uma alma para Jesus, a gente vira cantora. Você teve aula de canto, não? Você teve aula de canto? Foi assim, olha como é que é as coisas. É Deus, é o propósito, não adianta. Eu moro em Porto Alegre. E aí eu recebi um direct de uma fono. E aí a Jo, ela disse assim, Andressa, deixa eu ser tua fono? E aí tu me divulga na rede social? Eu disse, tá bom. E ela, olha, eu sou especialista em canto. E eu comecei a cantar brincando, porque eu não sei cantar. Então, as minhas aulinhas de canto foi com ela, de fono mesmo, sabe? Por causa do trabalho de apresentadora. E aí, Léo, olha como é Deus. E aí eu fui lançar o livro em São Paulo. E aí um rapaz de uma gravadora disse, Andressa, você não quer gravar uma música? Eu disse, quero. Aí ele disse, tá bom. Aí eu disse, tá bom. Aí foi aparecendo a Elisa, daí apareceu o Rafael. Sabe quando vai encaixando? E ficou lindo. Porque assim, eu fiz algo que não é normal. Porque eu misturei duas músicas diferentes. Por quê? Olha só. Quando ela assistir, ela vai entender. Quando eu era malucona, eu chegava a ouvir Marilyn Manson, Ramones, sabe? Maluca. Eu tive várias fases da minha vida, assim, tipo, fase roqueira, fase de MPB, de gostar de Tim Maia. Tipo, eu tive várias fases de sertanejo. Então, assim, só que teve uma fase muito louca, de muita droga, que eu gostava muito de rock. Aí eu disse assim, eu vou botar isso num desenho. Vou botar aquela Andressa num desenho, ouvindo a música do rock, que é para representar quem eu era, aquela coisa louca. E essa nova vida, o indie folk, que é aquela coisa mais leve, mais tranquila. Então, no clipe, as pessoas vão entender, sabe? E é bonitinho, não tem nada de chulo, sabe? Mas tem um significado espiritual. Qual é? Não é religioso, é liberdade. Hoje eu sou livre. As pessoas vão ver na música essa conversão, essa mudança. Né? Isso, essa mudança, entende? Daquela coisa louca para um paz. Tá calmo. Isso aí. Dia 14 de agosto vai estar em todas as plataformas e o clipe vai estar no meu canal do YouTube, André Surak Oficial. É isso, amor. Eu só quero agradecer. Eu quero agradecer profundamente pelas suas mensagens, pelas nossas conversas, pelas suas orações, as conversas de madrugada, as suas ligações. Só quero agradecer por essa pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que sempre acreditaria, acredito no ser humano, acredito na mudança, e você é a prova viva de que é possível se converter, se tornar uma pessoa melhor e ignorar o passado. O passado serve de experiência para a gente não repetir os mesmos erros. É só isso. Quero te agradecer, amor. Léo, a glória é toda do Espírito Santo, porque eu não sou nada sem ele. Nada. Olha, se eu sou alguma coisa hoje, é graças a ele. E você tem esse chamado também, tá? Você é um escolhido, então não foge, que na dor é pior. Vai por mim. Amor, gratidão.